Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. O nosso programa ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. É um programa semanal e tem como objetivo estudar, comentar, analisar as questões de O Livro dos Espíritos. Se você está chegando agora à doutrina espírita, este livro é a base, foi o primeiro livro publicado pelo Kardec e é o livro que contém todos os demais livros da codificação kardeciana, a saber, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo para o nosso programa, espero que goste. E desde já, eu peço, gostou do nosso programa? Deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Se não gostou, deixe o seu dislike, mas comente o que você não gostou para que nós possamos melhorar a nossa programação. Conforme nós anunciamos na semana passada, nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, a partir da questão 585, quando abordaremos o tema Os Três Reinos. Então, nós vamos falar dos minerais, dos vegetais, dos animais e ver o que é que os espíritos disseram para Kardec sobre essa temática que começa, repito, com a questão 585, quando falaremos sobre os minerais e as plantas. Para isso, mais uma vez eu quero convidar o meu dileto companheiro Alcir Almeida para conversarmos sobre esse tema. Seja bem-vindo, Almeida. Muito obrigado, Ricardo Honório. Muito obrigado a cada um de vocês que são parte ativa desse programa, tá? Se você gostou, coloque o seu like. Se não gostou, coloque o seu dislike. Mas, acima de tudo, se não gostou, diga por que não gostou. Porque aí a gente vai tentar cada vez mais melhorar e agradar mais a vocês na transmissão do conteúdo desse maravilhoso livro, que é, sim, uma revelação do plano de Deus para cada um de nós. Forte abraço. Almeida, na questão 585 de O Livro dos Espíritos, iniciando essa temática, o Kardec fez a seguinte pergunta: que pensais da divisão da natureza em três reinos ou em duas classes? Os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Então, a gente não pode perder de vista, né, Almeida, que o Kardec fez essas perguntas lá no século XIX, na primeira metade do século XIX. Muitas informações que nós temos hoje sobre sobre essas coisas, naquela época não estava muito claro ainda. Então Kardec perguntou, vem cá, as pessoas costumam dividir em três reinos, né? Mineral, vegetal e animal. As pessoas, há quem divida também a natureza em duas classes, seres orgânicos e seres inorgânicos. E há também, o Kardec já falava, quem sugira que exista uma quarta divisão, que seriam os humanos. E aí ele pergunta para o Espírito de Verdade, qual dessas divisões da natureza é preferível? Essa pergunta é maravilhosa, porque dá a oportunidade da gente conversar sobre isso que você acabou de dizer. Tem tanta coisa acontecendo, tem tantos estudos que vêm surgindo e lançam luz, né? Assim, por exemplo, dentro da doutrina espírita ainda, eu recomendo a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, né? Que ele vai falando justamente dessa nossa trajetória dentro desses reinos, dentro desses mundos, dentro dessa situação de vida, né? Que, segundo a doutrina espírita, é anterior
ao reino mineral e vai muito além daquilo que nós somos hoje capazes de compreender dentro da vida humana, né? Uhum. Eu acho isso fenomenal. E como você bem coloca, existem diversas maneiras, e a pergunta do Kardec é nesse sentido, né? Existem diversas maneiras da gente ver como o planeta Terra pode ser estudado. E aí eu gostaria de trazer um paralelo dentro da história. Você pode entender a história como antes da escrita e depois da escrita. Por quê? Porque antes da escrita você só pode adivinhar o que aconteceu a partir de descobertas arqueológicas, né? De pesquisas no terreno, de ver como os nossos antepassados viviam, existiam e se relacionavam. A partir do momento que existe a escrita, aí você começa na história, você começa também a ter essa fonte de pesquisa para saber como viviam os egípcios, como viviam os gregos, como viviam os romanos, como viviam os chineses, né? É uma maneira de entender a história, né? Aí vem aquela divisão clássica que a gente aprendeu nos bancos escolares. Existem 4 idades, existe a era pré-histórica, existe a antiguidade clássica, existe o período medieval, existe a idade moderna, né? Também é uma maneira, é 2 ou 4, né? E de maneira semelhante é a pergunta que o Kardec está fazendo aqui. O que eu devo entender como mais correto? São só 2? Orgânico e não orgânico? Aquilo que é cadeia de carbono e aquilo que não é? Ou eu devo entender, como alguns entendem, mineral, vegetal e animal? Ou eu posso classificar em 4, tirando de dentro do reino animal os seres humanos? É interessante quando a gente para pensar. É interessante mesmo. É muito legal. Mas se você parar para olhar, e a doutrina espírita é o que está na resposta, né? Ela traz o homem para fora, por 2 características que a gente, se não estudou, vai estudar em algum momento. Pensamento contínuo. E aí eu traria um conceito, livre-arbítrio, né? Dentro da doutrina espírita, e eu gosto muito de um conceito que vem da ciência, que é o ser senciente. O que é o ser senciente? É aquele que sabe diferenciar o seu eu separado do que está fora, né? E é uma percepção que só nós, seres humanos, temos. Mas tem a linguagem. Não, a linguagem não é bom. Os golfinhos se comunicam muito bem. Existem outras espécies que se comunicam muito bem, de formas, inclusive, muito complexas. Mas se fosse possível a nós conversar com um golfinho e falar: quem é você? Né? Quem sou eu? Ele não tem essa percepção filosófica de que ele é um golfinho e existem outros golfinhos. Tem ele golfinho e tem o oceano. Tem ele golfinho e tem outras espécies nesse oceano. Ele não é capaz de ter essa elucubração filosófica. Discernimento. Esse discernimento filosófico não está com ele, né? E nesse sentido eu concordo com a doutrina espírita, no sentido de perceber que, embora a vida seja uma só e possa se manifestar em todos os reinos, para que a gente compreenda de maneira mais fácil, a gente deve separar assim em 4 partes, né? Aquilo que é mineral, aquilo que é planta, aquilo que é animal e aquilo que é homem. Só para resumir. Excelente. Eu queria só aproveitar, aqui você sugeriu a leitura de Evolução em 2 Mundos, sugerir também a leitura de A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é maravilhoso no sentido de entender a evolução humana. Isso. Isso. Sim. Juntar as 2 coisas, né? Então, 2 dicas, 2 sugestões de leitura. Evolução em 2 Mundos. Eu gosto até de dizer, 2 sugestões de estudo. Não são livros para serem lidos, são livros para serem estudados. Ótima correção. 2 sugestões de estudo. Evolução
Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, pela psicografia do Chico, e A Caminho da Luz, do Emmanuel, pelo Chico também. Ok, vamos à resposta? Vamos lá. São todas boas essas divisões. 2, 3 ou 4? São todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus, esses que você já adiantou. O mineral, o vegetal, o animal e aquele que nós vamos chamar de hominal, que é o reino humano. Tem aqui um comentário do Kardec. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte que constitui o reino mineral não tem senão a força mecânica, essa força mecânica da aglutinação, né, da união celular, molecular. E dos terremotos. Exato. O terremoto é uma força mecânica, manifestação do reino mineral. Exatamente. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Olha como vai fazendo um degradê. A cada novo reino vai se acumulando os caracteres do reino anterior. Uhum. O homem, tendo tudo isso, o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Olha que interessante, né, Almeida? Uhum. Como eu, correndo o risco de errar, eu vou dizer que o comentário do Kardec foi até melhor do que a resposta sucinta do Espírito de Verdade. É uma característica das respostas do Espírito de Verdade, é ser sucinto. O Kardec, ele foi mais analítico. Como a gente aprende nos bancos escolares, né? Quando você faz uma redação, quanto menos você fala, menos você escreve, menor a chance de errar. O Espírito da Verdade, de sua infinita sabedoria, fala pouco. Mas com um pouco de percepção, de alguma inteligência, a gente consegue pegar o pouco que ele fala e destrinchar para o nosso ponto de vista no ponto de evolução em que nós temos. Exato. Né? O Kardec, lá em 1854, 56, escreveu esse texto aqui e colocou dentro da percepção que havia na ciência, no conhecimento científico da época. Né? Se você coloca aqui um cientista de hoje, ele vai colocar de outra forma. Ele vai reescrever isso aqui vai reescrever isso aqui e vai discutir a parte das interfaces, afinal o vírus é ser vivo ou não é ser vivo, ele é vegetal ou é animal, aí você vai colocar os fungos, né? Tem vitalidade ou não tem vitalidade? As algas. Né? O pensamento dos animais, como é que não é? A ciência avançou muito nisso hoje, né? E o ser humano, com as suas elucubrações filosóficas, o conceito de senciente, é uma coisa do século XX. É verdade. Aí não dá. Vamos continuar, Almeida. Questão 586. As plantas têm consciência de sua existência? A gente até já começou... Já rolou um pouco de spoiler aqui. Quando nós falamos da ciência, né, de tudo isso. Isso. É aquela coisa, planta. Existem estudos modernos que falam da rede micelial, né? Num nível eletroquímico, existe comunicação entre plantas, né? Às vezes a gente toma como matéria dada, época da seca, a planta está seca, né?
Claro, ela vai estar menos viçosa, as folhas vão estar menos brilhantes, a planta para de emitir novas folhas, de crescer novos galhos. Mas por que ela faz isso? Né? A defesa, né? Mas por que essa defesa? De onde ela vem? De onde... Ah, não está vindo água. Não, não é tão simples. É o que a gente aprendeu 100 anos atrás. Hoje em dia, quando o nível da umidade do solo baixa, a rede micelial começa a dar sinais eletroquímicos de baixa de água. E uma planta que está mais distante ou está mais perto de um rio, por exemplo, ela vai estar mais viçosa, mas ela também se protege da seca que vem, que está chegando. Né? O ato da planta não lançar um galho novo, uma folha nova, porque cada folha respira, cada folha você perde umidade para o meio externo, para absorver nutrientes, ela gasta água. Né? Olha, se a água está faltando, eu não posso ficar gastando mais do que eu tenho, senão eu vou morrer. Né? E isso já foi estudado modernamente. Interessante como uma ciência, um conhecimento que as plantas têm, alguns seres humanos não têm. A gente continua desperdiçando na seca. A gente continua desperdiçando, a gente continua... Não aprendemos, passamos pela lição e não aprendemos. E isso só para falar de água. Só para falar de água. Tudo isso para dizer o seguinte, existe um certo nível de comunicação, mas se você perguntar para a planta quem é você, ela não vai te responder. Se você vai economizar água esse ano. O que é água? O que é água? Ela não sabe o que é água. É aquele negócio que vem na seiva. Seiva? Aquilo é muito importante para mim. Porque eu estou simplificando, né? Aquele negócio que vem ali da raiz. O que é raiz? Né? Aquilo que você tem debaixo da terra. Né? É uma conversa de doido. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, não, as plantas não têm consciência que ela é. É verdade. Ela não tem essa consciência. Não tem de jeito nenhum. É verdade. E a resposta é essa. Não. As plantas não pensam e não têm senão vida orgânica. E quando a gente diz tem senão vida orgânica, elas vivem, sobrevivem, se reproduzem por aquilo que nós chamamos de automatismos da natureza. Automatismo, são automatismos químicos. São automatismos químicos. Aí vai ter alguém que fisioquímicos, né? Vai ter alguém que está aqui nos assistindo, vai dizer, peraí, Alci, mas eu falo com as minhas plantas e elas respondem. Elas sentem a sua vibração de amor, de carinho, de afeto, e aquilo ali é como se tu tá realmente transfundindo energia para aquele ser em desenvolvimento, que vai responder sendo mais viçoso, sendo mais colorido e te devolvendo com aquela vivacidade, com aquela energia de vida, o amor que você dedica a elas. Né? Agora, dizer que elas têm consciência da própria existência? Não. Elas sentem essa energia que você está transmitindo para elas. Sentem não, percebem. Sentimento é outra coisa. Sentir é de sentimento, perceber é de percepção. Elas têm percepção, mas não têm sentimentos. E talvez, já que você falou disso, alguém diga assim, não, mas eu percebo que elas interagem, elas correspondem. Aí é um outro... É percepção. Um outro estudo, né, Almeida, que quando a gente vai estudar as energias, a energia, ela é transversal em todos os reinos. E onde há energia, há uma espécie de reação em função da energia que você emite, que você recebe. As plantas, elas fazem parte desse universo, né? De vida. Isso. Estão envoltas também pelo fluido cósmico universal. Somos todos compostos, nossos corpos materiais, pelo fluido cósmico universal. E aí está a nossa relação
com as plantas, com os animais. E Até com os os animais já é um minerais. pouco mais diferente. Até com os minerais. E até com os minerais. Sim. É isso? Bacana. Cabe mais uma? Cabe. Questão 587. As plantas experimentam sensações? Você já respondeu. Pior que eu dei Almeida. spoiler mesmo. As plantas experimentam sensações, sofrem quando são mutiladas? Elas não sentem, elas percebem, né? É percepção, não é sentimento. Exatamente. Né? A colocação que a gente tem que esclarecer é essa, e tenho certeza que o Espírito da Verdade não vai me deixar mal. Eu tenho certeza que ele vai te deixar mal por uma palavrinha só, mas a gente vai comentar aqui e eu vou te dar a oportunidade de você trocar a palavra. A resposta. As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções. Aí eu vou dizer o seguinte, eu não sei qual é o texto original em francês, né? Mas o que eu posso afirmar é o seguinte, elas não têm sentimentos, percepções químicas, físico-químicas, elas têm sim, a ciência já provou isso. Eu acho que é uma questão de tradução mesmo, de semântica, Almeida. Eu acho que a gente poderia substituir percepção por impressões, aquilo que impressiona. Impressiona ela e ela percebe. Ela percebe porque a palavra é essa mesmo. Percepção, é biológico. É impressão. Percepção. Percepção porque ela mesmo. percebe, ela recebe. Se você disser impressão, tudo bem, mas existem trocas de moléculas na rede micelial, por exemplo. Quando a água vem, ela não é pura. Tem razão. Né? Ela percebe, ela recebe aquela água com sais minerais, ela recebe aquela água com compostos nitrogenados. Aí vou ter que começar a falar de NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Ela recebe esses nutrientes, ela percebe isso. Então, quando ela recebe isso em quantidade adequada, ela reage e cresce, né? Perfeito. Quando falta isso, então ela tem percepção. Tem razão. Perfeito. Eu não quero brigar com o texto, mas... Não, mas é uma questão, eu acho que é semântica, é questão de semântica. De tradução, né? É isso mesmo, tá certo. Aí olha a frase que ele continua, não tem percepções. E, por conseguinte, não tem sentimento de dor. Aí, se a gente fosse colocar na ciência hoje, e aí eu me socorro em Kardec, olha, se a ciência provar que aquela palavra está adequada, fica com a ciência. É verdade, Almeida. Bem Tudo lembrado. isso para dizer o seguinte, ele tem percepção, ele não tem sentimento. Tá certo. Né? Sentimento de dor? Dor é sentimento? Olha só que pergunta terrível que eu estou fazendo. Né? A dor é uma percepção. Não é um sentimento. Sentimento é a mágoa. É verdade. Né? É verdade. Eu sei que eu estou deixando algum ouvinte aqui em polvorosa, mas é isso mesmo. Né? As plantas têm percepções, elas não têm sentimentos. Né? Elas não ficam magoadinhas porque você podou. Porque você tirou a flor, né? Porque você... 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? Também está embutido nos comentários anteriores. Sim. Se não tem... O que me faz me aproximar de você, de nutrir uma amizade, é sentimento. É sentimento. E isso nos aproxima. E as plantas, elas se aproximam umas das outras. Você já acabou de dizer, e o Espírito da Verdade também, que elas não têm sentimentos. Não, sentimentos não. Mas elas se aproximam umas das outras. Sim, sim. E aí, o que é que está por trás disso? O que é que faz com que elas se aproximem? É aquela coisa, elas não têm pensamento e elas não têm sentimento. Mas as percepções existem. Né? Você vai estudar isso em engenharia florestal. Existem as plantas pioneiras. Depois, comprei um terreno aqui no interior, poxa, tá árido, tá seco, tá cheio de erosão. Não adianta você plantar lá uma peroba, ela vai morrer seca. Você tem que ter primeiro uma gramínea, depois você vai ter um arbustinho, que são umas espécies pioneiras,
né? Depois vai nascer uma planta lá que parece um bambuzinho. Só depois que o terreno já tem matéria orgânica, que já recuperou o solo, é que você vai plantar uma peroba. Né? Como é que é o nome daquela planta? Não vou lembrar agora o nome, mas é um fruto muito famoso lá no Nordeste, que tem aqui no Centro-Oeste também, né? Ela só vai crescer e frutificar depois que o solo está recuperado, né? A gente tem que ter essa percepção. Vou repetir a pergunta. Isso. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? É independente de sua vontade, são coisas que são desenvolvidas por percepções químicas, físico-químicas, e as plantas juntas sabem que vivem... Sabem não. Elas conseguem frutificar estando perto uma das outras. E a resposta é essa. Sim, é independente de sua vontade, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam opor-se. Elas não podem se sobrepor. Ou seja, uma planta, ela não diz assim, não gostei daquela planta, não vou me aproximar dela. Elas se aproximam independente da vontade, mesmo porque elas não têm vontade para se aproximar ou deixar de se aproximar. Almeida, para começo do nosso capítulo, foi bem animado. Foi animadinho. Não é? Bacana. Isso é só para os nossos ouvintes perceberem o que é que tem pela frente. Olha, tem coisas maravilhosas aí. Estudem Evolução em Dois Mundos, estudem A Caminho da Luz. É verdade. Muito bom, Almeida. Vamos parar por aqui hoje. Então, a semana que vem a gente continua, pode ser assim? Semana que vem estaremos aqui de volta. Forte abraço a cada um de vocês e vejam na internet o que é rede micelial. Vocês vão entender muita coisa que foi colocada aqui. Eu vou ser o primeiro, porque eu não conheço isso aí não. Vou saber o que fato novo é esse. Rede micelial, só para vocês terem, micélio é um monte de fiozinho que tem debaixo da terra fértil e geralmente é multiplicado por fungos. É mesmo, cara? A primeira coisa do reino que começa a espalhar para depois ter planta é fungo. Bacana. Professor Almeida também é cultura. Almeida, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço, gente. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Repito, se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, deixem o dislike e deixem seus comentários. Na medida do possível, nós respondemos os comentários. E se quiserem fazer alguma pergunta, se alguma coisa não ficou muito esclarecido, mandem suas perguntas que nós as responderemos oportunamente. Grande abraço a todos e na próxima semana nós daremos continuidade ao capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, quando estudamos os 3 reinos. Grande abraço a todos, até a semana que vem.